Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a esse nosso encontro. Vou esperar o pessoal começar a entrar, conectar. Eu já preparei aqui um chá para mim, para aguardar aqui o pessoal chegar, para a gente bater um papo sobre autoconhecimento, de que forma a gente pode torná-lo possível. Essa é a ideia desse bate-papo de hoje. Bom, ao longo da semana eu tenho trazido vários conteúdos, né, em relação a isso, de que maneira que a gente pode implementar o autocuidado, né, na rotina. Mas mais do que isso, a gente precisa repensar um pouco sobre o que é autocuidado, né? Quais são as nossas concepções em relação a isso? Porque tem muitas mulheres que têm uma certa dificuldade, né, em aceitar isso como algo necessário na sua própria vida. Então, a proposta hoje é falarmos sobre isso, né, refletir sobre alguns pontos e talvez pensar em possibilidades de ressignificar um tanto mais esses pensamentos, essas crenças e tornar isso mais possível. Então, vamos falar sobre isso hoje, né? Bater esse papo aqui. Então, quem está aqui ao vivo acompanhando, que vocês possam escrever, comentar aqui sobre como que vocês têm feito isso no dia a dia, ou se vocês tiverem dúvidas ou quiserem questionar, né, trazer aí para esse nosso bate-papo alguma reflexão, fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários, tá bom? Bom, primeiro ponto. Por que a gente vai falar sobre autoconhecimento, né? Por que eu tenho trazido esse tema para falar aqui nesses últimos tempos? Bom, eu trabalho com mães e é muito natural que venha, né, essa necessidade de cuidar de si. Quando as mães vêm para a psicoterapia, elas vêm com essa necessidade de cuidar de si, sobre diversos aspectos e motivos, mas com essa necessidade, né? Então, é um tema necessário, fundamental, essencial. Então, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, se torna ainda mais necessário. E como eu trabalho diretamente com autoconhecimento, o autocuidado tem tudo a ver com isso. Eu preciso me conhecer, entender as minhas necessidades para entender o que é que eu vou fazer com isso, tá? Bom, antes da gente começar, eu queria trazer aqui para vocês um ponto que eu acho bem importante. Autocuidado não precisa nem deve ser tratado como uma cobrança pessoal, né, interna. Tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer 1000 coisas, né? Já tô tão cansada dando conta de tantas coisas, fazendo tantas coisas. A proposta não é essa, muito pelo contrário, né? É um momento que as mães estão muito cansadas, que estão sendo muito exigidas. Eu vivo muito isso, né? Também sou mãe, também vivo esse desgaste e essa necessidade de olhar para si e a dificuldade disso, muitas vezes, né? Então, é difícil sim, estamos cansadas, estamos exaustas, estamos com muita demanda, com muita responsabilidade, sobrecarga. Na verdade, estamos com tudo o que já tínhamos antes, só que numa dimensão, numa proporção muito maior, né? Então, vocês podem até colocar aqui nos comentários, né? Como que isso está sendo para vocês? O que está exigindo mais de vocês? Mais tempo, mais dedicação? Coloquem aqui, vamos falar sobre isso. E o que a gente precisa entender é que tudo isso já existia na nossa vida antes, só que de alguma forma era mais diluído, né? Na rotina, no dia a dia. E hoje se condensou, né? Os nossos papéis se sobrepõem e as nossas responsabilidades tomaram uma dimensão maior. Então é natural que a gente esteja cansada, é natural que você que esteja aí me ouvindo esteja se sentindo cansada e cansada até para pensar sobre o seu próprio autocuidado. Eu entendo isso. E a gente precisa, então, como uma forma de autocuidado, acolher esse cansaço, essa dificuldade, essa exaustão emocional, para que a gente possa lidar com isso de uma outra maneira. Entendendo que autoconhecimento, autocuidado, né, o cuidar de si é saúde, é necessário para estar bem.
Então, a ideia é poder diminuir a culpa, a cobrança. O objetivo aqui não é gerar essa sensação de, meu Deus, eu não estou fazendo nada por mim. Meu Deus, eu preciso fazer um monte de coisa por mim. Não. É despertar esse olhar e esse cuidado consigo mesmo. Que talvez as reflexões que surjam aqui possam te trazer novas perspectivas, novos olhares para você mesmo, tá bom? Então, vamos tirar esse olhar da cobrança, da culpa, dessa sobrecarga, mas que seja um momento oportuno para você se autoacolher, né? E entender que talvez você precisa de um cuidado a mais e que é seu, né? Então, sobre o que a gente vai falar hoje, né? Eu separei aqui um roteiro para falar com vocês, porque tem tanta coisa importante para a gente falar em pouco tempo. Então, eu preparei aqui alguns tópicos que eu acho que são bem importantes, né? E o principal para a gente entender, né, esse nosso bate-papo de hoje, entender o autocuidado como uma forma de atender às suas próprias necessidades, sejam elas quais forem. Necessidades emocionais, necessidades físicas, não importa. São necessidades que precisam ser atendidas, que precisam ser olhadas, cuidadas. Então, quando a gente acaba dizendo, né, tanto eu tô cansada, eu tô exausta, eu tô sem energia, eu tô sem ânimo, o que a gente está dizendo? Qual é a necessidade por trás disso? O que isso revela? Que algo precisa ser cuidado aí, né? Por que tá tão pesado? Por que tá tão difícil? Isso precisa ser olhado, cuidado, né? Então, o autocuidado, ele não é futilidade, ele não é um luxo e não é algo que a gente pode viver sem. É necessário e ele é porta, né? Uma porta de entrada para a nossa saúde emocional. Então, por isso que ele é tão importante, tão necessário. E o convite aqui é refletir sobre outros aspectos do autocuidado. Porque, normalmente, quando a gente fala autocuidado, a gente tem a sensação, muitas vezes, para muitas mulheres acaba tendo, a sensação de que é algo meio desnecessário. A gente vai tocando o barco, né, e acha que tá tudo bem. Então, a gente acaba indo muito no automático, né, gente? A gente acaba tocando a vida, muitas vezes, assim, apagando fogo, né? Apagando o incêndio das coisas. E vai tocando a vida. E aí, quando a gente vê, a gente acaba, de fato, se desconectando da gente. A gente acaba se distraindo da gente mesmo, né? E aí o autocuidado, através do autoconhecimento, traz esse resgate de si mesmo, né? Esse é o trabalho que a psicoterapia no atendimento com as mães, é dessa forma que ele acontece, essa é a proposta, né? Então, a gente precisa entender isso, de que maneira que a gente pode acolher as nossas necessidades através do nosso autocuidado, tá? Bom, o primeiro passo para isso é identificar que necessidades são essas. Então, quando a gente está no automático, quando a gente está na loucura do dia a dia, dando conta, né, de sobreviver um dia atrás do outro, a gente não se atém a essas necessidades. De repente, o meu corpo está mais tenso, sentindo dor, né, de alguma forma eu acabo tendo alguns sintomas, né, e acabo nem reparando, acabo nem prestando atenção. Então, o primeiro ponto é a gente estar consciente disso. A gente tem que estar nessa integração com a gente mesmo para a gente poder identificar essas nossas necessidades. Caso contrário, a gente nem percebe. Elas estão ali, elas existem, mas a gente não está consciente delas. Então, esse é um primeiro passo, né? Uma outra questão aqui importante é a gente entender que a gente acolher e perceber essas nossas necessidades tem a ver com aceitar e reconhecer as nossas vulnerabilidades. Ou seja, aquilo que faz com que eu, de alguma forma, sinta que eu não estou dando conta, de que eu não sou suficientemente boa para fazer alguma coisa ou para lidar com alguma coisa. Reconhecer as nossas dificuldades, as nossas limitações, às vezes a nossa necessidade de pedir ajuda para alguém. E isso é muito difícil, muitas vezes, né? Esse reconhecimento, essa atitude, né? Desse olhar, de encarar isso de frente e reconhecer isso. E aí a gente deixa passar.
né? Então, quando a gente está disposta a olhar para essas nossas vulnerabilidades, a gente acaba reconhecendo, por outro lado, a nossa força, de como é que eu lido com isso. Então, a gente acaba olhando para um outro lado, né? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Qual a necessidade mais básica precisa ser suprida? Depende. Depende do momento, depende do contexto. Quando eu falo em necessidades, são necessidades amplas, necessidades emocionais, necessidades de cuidados físicos. Então, se eu sinto uma dor no meu corpo, então eu sinto muita dor nos meus ombros, eu sinto uma dor na lombar, no ciático, uma dor na perna. O que isso significa? O que eu preciso cuidar? Ou como que eu posso cuidar dessa dor? O que essa dor está me mostrando? Porque a dor é sempre uma sinalização de que algo está além da conta, né? Então, um cuidado nesse sentido. Muitas vezes eu acabo me sentindo mais sozinha, mais entristecida ou mais desanimada. O que isso significa? Qual a necessidade que está por trás disso? De atenção, de compartilhar, de ter uma troca, de conversar com alguém, né? Então, essas necessidades têm a ver com necessidades físicas, necessidades emocionais. E isso pode ser das mais diversas formas, né? Então, o autoconhecimento traz pra gente esse olhar de entender o que é que me faz falta, o que é que eu preciso nesse momento, né? E aí a gente identifica isso e fala, então agora eu preciso cuidar disso, né? Como que eu posso olhar para isso de uma maneira a cuidar disso que está sendo necessário no momento, né? Bom, um outro ponto que eu acho que é importante é assim, para que a gente possa colocar o autocuidado em prática, tornar ele possível, a gente precisa fazer escolhas. A gente precisa fazer escolhas. Então eu falo sempre aqui sobre escolha suas batalhas, escolha suas prioridades, porque muito desse cansaço, muito dessa exaustão e dessa sensação de que eu não dou conta, tem a ver com querer dar conta de tudo, de fazer tudo, de fazer da melhor forma e de fazer, muitas vezes, sozinha as coisas, né? Então, reconhecer que, né, não precisa ser assim. Então, a gente precisa escolher as prioridades. O que é prioridade para mim agora? O que é, de fato, essencial? Né? Então, quando a gente acaba desconectada dessas nossas necessidades, dessa nossa percepção, desse autoconhecimento, a gente observa tudo que está fora de nós, seja nas nossas relações, então o outro, ou então nas coisas do dia a dia. É a louça na pia, é a cama para arrumar, é o almoço para fazer, é o filho que demanda, e todas essas coisas acontecem e vão acontecer sempre, o tempo todo. Aí a gente se desconecta da gente mesmo e a gente não se percebe nestas relações. E aí tudo passa a ter esse olhar para fora. Tudo eu passo a perceber, olhar, identificar da necessidade do outro ou das coisas. Mas eu não passo a ter um olhar para mim, as minhas necessidades. Quando identificamos essa necessidade, o que devemos fazer? Então, aí entra o que é essa necessidade e o que é possível fazer, né? É necessário fazer uma lista de prioridade? Pode ser. A prioridade pode ser no cuidado, você com você mesmo, pode ser nas ações do dia a dia. O que é prioridade? Fazer, executar. Aonde que eu vou desprender a minha energia, o meu tempo, a minha disponibilidade, né? A gente precisa olhar essa necessidade e atender essa necessidade. Então, se eu estou cansada, como que eu posso descansar? É um equilibrar a balança. E aí vocês me veem aqui sempre falar sobre regulação emocional, né? Então, esse é um outro ponto que eu queria trazer que é muito importante. Quando a gente vive muito o difícil, e é uma época que nós estamos vivendo muito o difícil, né? As incertezas, os medos, as ansiedades, o cansaço, a sobrecarga, os conflitos, enfim, uma série de coisas. Quando a gente vive muito o difícil, o negativo, o ruim da vida, qual é o contraponto? Como que a gente equilibra a balança? A gente precisa incentivar momentos positivos. A gente precisa vivenciar outras emoções, que são as nossas emoções agradáveis, positivas, de bem-estar, de alegria, de amor, de afeto, de tranquilidade, de serenidade, né? Como que a gente consegue viver isso no nosso dia a dia?
Isso não acontece como uma mágica. A gente faz essas escolhas e a gente tem a autorresponsabilidade de fazer isso acontecer. Então eu digo sempre, não espere ser feliz. Não espere a felicidade acontecer, porque a felicidade não é um acontecimento, né? Um destino final. Mas se faça feliz. Então, durante o dia a dia, o que você pode fazer de bom por você mesmo? Isso é cultivar o autocuidado. Isso é promover o autocuidado. São pequenas coisas, pequenas coisas. Oi, Carla, que bom que você veio participar aqui. Fico feliz com a tua presença. Seja bem-vinda. Então, a gente está falando, né, sobre esse autocuidado, de que maneira torná-lo possível. Então, quando a gente consegue entender que o autocuidado são pequenas coisas que a gente vai executando ao longo do dia, ao longo da vida, a gente vai entendendo que isso é possível, porque às vezes as pessoas, né, eu percebo muitas mães nesse movimento de achar que o autocuidado são grandes coisas, né? São grandes escolhas, e muitas vezes sim, isso também inclui, mas não exclusivamente. São pequenas coisas, muitas vezes comer alguma coisa que você gosta, tomar um banho mais demorado, um banho mais relaxante, às vezes um banho quente para aliviar aquela dor nas costas que eu tinha comentado, né? Então, sim, nós somos responsáveis por nossas escolhas. E ao fazer uma escolha, a gente banca isso, né? O ônus e o bônus disso. Porque muitas vezes fazer escolhas para a gente se priorizar ver às vezes a cara feia de alguém. Porque a gente vai ter que dizer não em algum momento. Dizer não para o outro para poder falar sim para si mesmo. Porque se eu digo sim sempre para o outro, quando que eu falo sim para mim? Então, uma coisa não precisa excluir a outra, mas tem que ter uma medida, né? Eu posso dizer sim para o outro, cuidar do outro, estar disponível para o outro, e quem é mãe precisa fazer isso muito, mas não preciso me anular, me esquecer, me abandonar por conta disso, né? Então, o que eu queria deixar para vocês em relação às escolhas, né, que eu estava comentando, o que é prioridade? E a partir do momento que a gente faz escolhas de se cuidar e também de ser prioridade, a gente deixa de se esconder da gente mesmo. A gente assume que a gente precisa desse cuidado e que a gente merece, né? Então, é algo cultural também, né? A gente até no vídeo que eu postei aqui falando sobre isso, falando do autocuidado ser uma decisão, né? E uma conquista, tem a ver justamente com mudar um pouco, né, o padrão das coisas, porque a gente não é educado para se cuidar e existem muitas crenças em relação à mãe e o tempo, né? Então é muito comum a gente ouvir coisas como depois que você é mãe você não tem mais tempo para nada, você não é mais dona da tua vida. E de fato, filhos exigem muito e passam a ser nossa prioridade, mas isso não quer dizer que a gente se abandona, que a gente tem que se excluir, né, totalmente disso, até porque os nossos filhos precisam da gente bem, né, para estar com eles. Então, a gente tem que parar com as desculpas, né, e aí no post eu trouxe isso, parar com as desculpas de não se cuidar e assumir as nossas escolhas, fazer escolhas, se incluir nesse lugar de merecedora de cuidado, se colocar como prioridade também, né? Bom, uma terceira coisa que eu queria trazer em relação à rotina, né? Trazer uma rotina possível. Então, se não dá para dar conta de tudo, o que é possível fazer? E nesse sentido, como que o autocuidado é possível? O que eu posso fazer por mim? O que é viável? Principalmente nesse momento que a gente está mais limitado em termos de uma vida social e de fazer coisas, porque a nossa vida se restringiu à nossa casa. Então, o que é possível fazer? Diante de todas as demandas, diante de todas as tarefas, diante de todas as responsabilidades que a gente assume ainda mais nesse momento. O que é possível? Por isso que eu falo, menos culpa, menos cobrança, mais autorresponsabilidade, né? De encarar isso como algo importante e necessário, né? Bom, uma outra coisa, né? Assim, eu não posso
eu não tenho tempo, eu não consigo ou eu não quero. Quando a gente faz escolhas, a gente escolhe porque a gente quer fazer as coisas. Quando eu escolho fazer uma coisa, é porque eu quero fazer. Então, a gente tem que deixar essa questão de quando sobrar tempo, quando tiver tempo, quando os filhos crescerem, quando passar a pandemia, quando tanta coisa acontecer, aí vai ser possível cuidar de mim, né? Então, a gente precisa colocar isso, né, como algo importante, essa nossa atitude, essa nossa proatividade, a gente se colocar ativo nesse processo. Eu quero cuidar de mim ou eu não quero, né? Bom, um outro ponto aqui é essa questão dessa autorresponsabilidade e também de uma autocompaixão. Porque o autocuidado emocional tem a ver com o se cuidar também acolhendo as suas emoções. Então, eu tô me sentindo mais desanimada, eu tô me sentindo mais triste, desmotivada, eu tô me sentindo mais sozinha, enfim, não importa qual for o sentimento. Mas como que eu lido com isso? Eu acolho isso, eu percebo isso, eu consigo identificar isso, eu consigo ter um tempo para olhar para isso, para sentir essas coisas e entender o que elas significam, o que elas me mostram. Opa, tremeu aqui. Então, esse momento de autocompaixão é de acolher com afeto, com respeito, com cuidado essas sensações, esses sentimentos, essa parte difícil de si mesmo, né? Se acolher, de não se cobrar ou de se culpar tanto, né? Mas de olhar essas coisas como algo que precisa de repente ser mudado, né? Então a autocompaixão tem a ver com essa postura. Talvez se uma amiga vem falar para você o quanto ela está cansada, o quanto ela está estressada, o quanto está difícil, o quanto ela se sente sobrecarregada e perdida muitas vezes sem saber o que fazer, como você agiria com ela? O que você falaria para ela? Talvez você diria, puxa, não se cobre tanto, você está fazendo o melhor que você pode. A gente tem um diálogo amoroso com uma amiga, com alguém que a gente gosta, não é? E a autocompaixão tem a ver com esse diálogo que é interno, é falar com a gente mesmo assim, né? Ter esse acolhimento, ter essa empatia, ter essa compreensão consigo mesmo. E aí, a gente traz então a autorresponsabilidade de aceitar e o que eu faço com isso. Porque senão a gente acaba se tornando vítima dessas coisas, do difícil, do problema, da sobrecarga, das demandas, né? E o objetivo não é esse. A questão é que o difícil, o negativo, o problema sempre vai existir na vida. Hoje a gente está vivendo isso de uma maneira mais intensa, né? Mas sempre vai existir, sempre existiu. Então, é o que a gente faz com isso. O que eu faço com isso de difícil? Como que eu lido com o difícil da minha vida? Senão eu viro vítima, né? Eu viro vítima das circunstâncias, viro vítima da rotina, eu viro vítima dos meus filhos, do meu marido, da situação do mundo, né? Do coronavírus, e o que quer que seja. E aí eu tô, de fato, refém dessas situações todas. O meu bem-estar acaba sendo atribuído a algo externo. Então, lógico que nas nossas relações, o outro faz de fato diferença, né? Mas a gente não está fadado, né, a esse prejuízo quando as coisas não vão bem. Então, trazer essa autorresponsabilidade é trazer essa aceitação e esse compromisso de cuidado consigo mesmo, tá? Bom, eu falei aqui sobre a questão de autocuidado e eu queria resgatar um pouquinho sobre os 5 cuidados, os 5 tipos de autocuidado que eu postei aqui, falando sobre algumas sugestões até, né, sobre isso. Então, o primeiro deles seria o autocuidado físico, né? Como está minha saúde, minha alimentação, meu sono? Às vezes eu tô cansada, eu preciso dormir mais? Ou esse cansaço tem a ver com os meus pensamentos, a minha ansiedade, a minha necessidade de querer controlar tudo?
o quanto eu carrego uma carga, né, emocional e mental sobre as coisas que eu tenho que fazer ou o que eu tenho que resolver. E esse cansaço acaba vindo e trazendo esse reflexo no corpo, né? Então, cuidar dessas nossas necessidades básicas, né, de alimentação, de sono, como o nosso corpo físico está, atividades físicas. Então, no post sobre os 5 tipos de autocuidado, tem lá a descrição de cada um deles. Quem não viu pode conferir lá. O autocuidado emocional, que tem a ver com perceber esses sentimentos, né? O que eu estou sentindo, quais são os meus pensamentos, o que eu tenho pensado nos últimos tempos, qual a qualidade dos meus pensamentos, né? São pensamentos que me colocam para baixo, que me geram ansiedade, ou são pensamentos que me deixam otimista, esperançoso, que fazem me sentir mais confiante, mais seguro, mais positiva, né? Tem a ver também com o quanto a gente cuida, né, desse nosso bem-estar, que é essa sensação de que eu me sinto bem, me sinto disposta, no meu humor, tá? E o autocuidado social, né, que tem a ver com as nossas relações. Será que nesse momento eu consigo um happy hour com as amigas de uma forma online? Será que eu estou conversando com as pessoas, apesar de estar mais em casa e não poder encontrar com as pessoas, mas de que maneira eu me sinto conectada às minhas relações, né? Como que estão as minhas relações, até mesmo dentro de casa? Qual a qualidade dessas relações? No que elas contribuem para a minha vida? Por isso que a gente fala tanto de relações tóxicas, né? E aí entram as escolhas, quem é que eu escolho ficar na minha vida, quem é que eu escolho, né, não estar mais na minha vida, e por aí vai. Tem a ver também com uma rede de apoio, né? Quando a gente pode contar com uma rede de apoio, faz com que a gente também se sinta mais amparada, né? Dividir, partilhar a rotina e os cuidados dos filhos, por exemplo, tá? Um autocuidado espiritual, né? Seria o 4º tipo, que tem a ver com o quanto eu me sinto conectada com algo maior. Conectada com a natureza, isso pode ser feito através de meditação, oração. Não tem um certo e um errado, tem aquilo que faz sentido para cada um, né? Aquilo que de fato faz sentir que você está conectado, né, com algo que é importante, essencial. E o autocuidado pessoal, que eu acho que é o que a maioria das mulheres acabam entendendo, que é o autocuidado. O autocuidado pessoal tem a ver com aquelas pequenas coisas do dia a dia, mas que acabam, quando se somando, acabam sendo grandes, né? Então, quando eu paro para fazer a unha, cuidar do cabelo, fazer uma maquiagem, tomar, às vezes, um banho, né, mais em silêncio, ou com uma música no banho, um tempo para mim, né? Eu brinco sempre que TPM é isso, tempo para mim. Qual é esse momento? O que eu faço com esse tempo para mim, né? E, de novo, esse tempo não sobra, esse tempo ele não cai do céu, a gente escolhe ter esse tempo, a gente escolhe exercitar isso, a gente escolhe ter esse momento, né? Através do quê? Prioridades, escolhendo nossas batalhas, né? Bom, com isso a gente tem os 5 tipos de autocuidado. E através deles a gente vai mesclando. A gente não consegue ao longo de um dia cuidar de tudo isso. Mas quando a gente tem todo dia um pouquinho disso, a gente consegue ir se abastecendo emocionalmente, recarregando as nossas energias e se sentindo mais conectado consigo mesmo, mais presente, mais consciente de si mesmo, né? Então, aquele momento que às vezes eu me sinto muito perdida ou mais angustiada e que parece que está um rebuliço por dentro, seja pelo motivo que for. Então, precisa reconectar. De que maneira que você faz isso? Do jeito que você gostar, do jeito que fizer sentido para você. Para alguns é yoga, para outras é meditação, para outros é oração, para outros é a leitura de um livro, para outros é recitar mantras, não sei. Para alguns é ouvir música, para alguns é dançar, para outros é falar com uma amiga, não sei. Para alguns é abrir a janela e olhar a paisagem lá fora, não sei. A sua forma, a sua maneira, aquilo que vai fazer sentido para você, né? Então, o autoconhecimento tem a ver com isso. E hoje lá no grupo das mães, lá no Telegram, eu postei um exercício. Quem participa do grupo vai poder assistir. Se você é mãe que está aqui e não participa do grupo, você pode acessar o link da bio e participar. Lá tem esse exercício e outros exercícios e outras reflexões que eu compartilho por lá. E hoje eu compartilhei um exercício que traz exatamente
essa avaliação, de entender quais são, afinal de contas, as minhas necessidades, né? De ter essa compreensão, de ter esse olhar, para daí saber o que fazer. Porque eu posso dar aqui várias sugestões, né? Como lá no post eu falei sobre os 5 tipos de autocuidado e sugestões do que tem a ver com cada um deles. Mas como é que você vai colocar isso em prática? Se você não tiver essa percepção do que é necessário e importante para você, isso não vai fazer sentido. Então, o primeiro passo é ter esse olhar. O que é que eu preciso para estar bem? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Para daí entender qual é o autocuidado que eu preciso, né? Entender qual é, então, a estratégia. Qual é a ação? O que eu vou fazer? Né? Então, seriam essas as etapas, né? Vamos dizer assim. Bom, falando parece tudo muito fácil, né, gente? Mas a questão é que a gente precisa tomar a decisão de estar bem. A gente não tem como terceirizar o nosso bem-estar. E seria muito injusto, né, a gente fazer isso com o outro, tornar o outro responsável pelo nosso bem-estar. E a gente, normalmente, as mães trazem muito as desculpas, normalmente tá ligado aos filhos, né? Porque meu filho faz isso, porque meu filho me demanda atenção, porque eu tenho que cuidar do meu filho, porque tem que aula, porque daí é banho, porque daí enfim, todas as demandas que um filho traz, que não são poucas, né? Mas é muito injusto com os nossos filhos dar esse peso para eles, da gente não poder viver a nossa própria vida, né? A gente coloca os nossos filhos como limitação, quando na verdade eles são uma ampliação da nossa vida, né? Então a gente precisa rever um pouco isso, para a gente tirar esse peso deles e o nosso próprio peso, né? E aí a gente pensa assim, ofereço tanto aos outros, ofereço meu tempo, a minha dedicação, o meu amor, o meu cuidado, né? Mas o que eu ofereço a mim mesma? O que eu me ofereço, né? Então, a gente muitas vezes começa na terapia com algumas mães pensando justamente o contrário. O que eu não me ofereço? O que eu deixei para trás? Porque quando as mães vêm para a terapia, normalmente elas vêm querendo esse resgate, né? E muitas vezes elas não sabem responder. E isso passa a ser uma reconstrução. Não sei nem mais qual é a minha comida preferida, nem sei mais qual é o meu hobby, eu não sei, não faço nada por mim. Né? Eu brinco o dia inteiro, eu assisto desenho o dia inteiro, ou seja, a vida passa a ser em função dos filhos. E ainda que eles nos demandem muito, né, a nossa vida não precisa se restringir a eles. Então, aos poucos, a gente tem que ir se desvencilhando dessas nossas crenças, desses nossos padrões, né? Daquilo que a gente sempre escuta dizer, né? Como eu tinha comentado aqui. Dos padrões, das crenças, né? Ser mãe é anular a sua vida, não ter mais tempo para nada. Né? Então, se você gosta muito de viajar, nunca mais você vai viajar na tua vida. Até teu filho crescer, você nunca mais vai poder viajar, porque afinal de contas, com filho não dá pra gente ficar viajando. Né? É algo muito comum da gente ouvir. Ou você nunca mais vai ser dona do teu tempo. Sempre quem vai decidir tudo são os filhos, né? E lógico que existe a demanda deles, né? E a gente não passa a ter mais o controle sobre a nossa vida, no sentido de que a gente partilha a nossa vida com alguém. Então, de fato, a gente vai dividir o nosso tempo com alguém, mas não quer dizer que a gente vai se anular, né? Que a gente não vai ter mais tempo nenhum. Então, quando a gente, durante essa demanda dos filhos, principalmente quando eles são pequenos, essa crença vai sendo reforçada, porque a gente vai percebendo, nossa, realmente, o filho demanda muito. Porque daí é hora de comer, daí é hora de tomar banho, daí de repente já tem que trocar a fralda, daí é mamar de novo, daí o filho cresce, daí vai para a escola, daí é a tarefa, daí é aquela rotina. E aí reforça aquela crença e fala, nossa, realmente, o que falaram para mim tá certo mesmo. Não tenho mais tempo para mim. Né? Não, acabou, né? Acabou isso. Então, a gente vai tendo que desconstruir algumas crenças para a gente poder, então, chegar a um ponto de que a maternidade seja mais leve. E tudo isso, gente, eu tô falando assim, eu sei que é difícil, não é um processo simples. Tem a ver com a nossa educação, tem a ver com questões culturais, sociais, né? De como a gente se estabelece, né, nas nossas relações. Tem a ver também com as nossas dificuldades de olhar para a gente, né, as nossas dificuldades, as nossas vulnerabilidades, como eu comentei.
E à medida em que a gente vai tocando o barco, né, das coisas, a gente vai percebendo de que de fato é difícil. E aí a gente parece que meio que abandona e fala, é difícil mesmo. E aí, sei lá, vou indo, né? Então não é assim. É difícil, eu sei que é difícil, eu acompanho muitas mães nesse processo e eu mesma como mãe já passei por isso, né? Eu falo aqui sobre burnout, sobre depressão, transtornos de ansiedade, quadros de estresse, ou seja, o autocuidado é necessário, né? É uma questão de saúde, porque caso contrário, quando não acontece, acaba indo, né, levando, sendo uma porta de entrada para doenças como essas, para transtornos como esse. Eu mesmo já passei por burnout, tive, né, um episódio, um momento onde a exaustão foi muito grande. Mas você, Thaís, psicóloga, trabalha com emoções, sim. Por quê? Porque a gente se desconecta da gente. E aí não importa se é psicóloga, se é Buda, não interessa. Quando a gente se desconecta da gente mesmo, quando a gente vive no automático e a gente não está, de fato, vivendo alinhado, né, com a gente mesmo, essas coisas se perdem. Então, já passei por esse momento lá no começo, no meu primeiro filho, logo que ele nasceu, passei pelo baby blue. Então, foram momentos e experiências em que eu vivi na pele essas dificuldades, né? Então, além de acompanhar minhas pacientes nesses momentos difíceis, eu também passei por isso. Então, também sei que é difícil e vivo diariamente, né? Porque diariamente isso é um desafio, porque a gente pensa assim, que o autocuidado é como se a gente fosse estar sempre bem, e não é verdade, né? A gente vai viver entre altos e baixos, entre dias bons e ruins, dias mais difíceis, dias mais fáceis, dias mais leves, mais complicados. E o autocuidado vai ajudar a gente a passar por isso de uma forma melhor, a minimizar os efeitos dessas dificuldades, né? Desses pesos, dessa sobrecarga. Então, aquela balança que eu falei, né? A gente precisa contrabalançar as coisas. E mais do que nunca isso está sendo necessário. Porque a gente está vivendo um momento muito delicado, em que, sim, a situação é difícil e a questão é como que a gente vai passar por esse momento e como que as coisas vão ser depois, tanto para nós, quanto para os nossos filhos, para todo mundo. O mundo inteiro está vivendo isso. Mas como é que a gente vai passar por isso? Como é que a gente vai lidar com isso? Porque os casos de depressão, ansiedade já eram altos. O índice antes da pandemia já era alto. Agora vai estar aumentando e depois vai aumentar ainda mais, gente. Infelizmente, a previsão não é positiva nesse sentido, né? Porque muitas das pessoas não vão saber lidar com isso. Então, a minha ideia aqui é mostrar assim, que eu entendo que é difícil, mas a gente precisa tomar alguma providência em relação a isso, para que a gente se sinta mais fortalecido para lidar com as coisas. Esse é um grande desafio que a gente está vivendo, mas independente de pandemia e depois de pandemia, a gente vai continuar vivendo dificuldades. Então, quais vão ser as desculpas para a gente sempre estar alheio a gente mesmo? Sempre vai existir uma desculpa. Então, a gente precisa entender que não é, agora o momento tá difícil, quando essa pandemia passar, né, eu vou ter mais tempo para mim, porque por enquanto eu estou em função de muita coisa. E sim, está, mas tá, depois da pandemia vai ser o quê? Porque sempre vai ter uma desculpa, né? Então, a gente precisa tirar isso de lado e, ok, reconhecer o difícil, mas agir em cima dele e não se tornar uma vítima, né, desses motivos, dessas circunstâncias, sabe? Então eu queria trazer esse incentivo para vocês, esse encorajamento de que é necessário e que é possível através de pequenas práticas. Às vezes um chá, né? Quando eu fiz aqui para mim, um chá pode ser um momento acolhedor para você. Qual que é o momento que você pode ter para você estar bem, né? Então, pensando no Se Faça Feliz, né, eu queria deixar essa mensagem para vocês. O que você pode fazer de bom para você hoje? Agora, nesse momento, né? Você está assistindo agora essa live ou assistindo o vídeo, né? Depois, já é um momento de autocuidado. Pensar, né, sobre si mesmo, ter esse momento para refletir, para se questionar, já é um momento de autocuidado. Tá pensando e repensando sobre a própria vida, né?
E o que mais você pode fazer por você? O que você pode fazer de bom para você mesmo? Eu brinco muitas vezes que a cada louça que você lava, faça algo de bom por você mesmo. Seria mais ou menos um parâmetro, né? Porque a louça não tem fim e a gente precisa cuidar disso, assim como tantas outras demandas da casa. Se todos os nossos problemas fossem louça suja para lavar, né? Seria tão mais fácil. Mas a ideia é, assim como eu cuido dos outros, assim como eu ofereço o meu tempo, a minha dedicação e o meu amor, o meu cuidado ao outro, o que eu ofereço a mim mesma. Então a gente, né, precisa se incluir nesse lugar de cuidado, de quem precisa também de cuidado, né? Então que fique esse incentivo para vocês, que fique essa provocação, né, de que a gente precisa largar a mão das desculpas, assumir as nossas responsabilidades sobre o nosso bem-estar, sobre a nossa felicidade, sobre o nosso emocional, o nosso bem-estar emocional, e de que maneira que vocês podem colocar isso em prática, da maneira como fizer sentido para vocês, daquilo que de fato seja importante para vocês, mas que de fato aconteça, né? Então, eu espero que de alguma forma essa mensagem tenha chego, né, tocado aí no coração de vocês, para que vocês se sintam mais merecedoras disso, né? Entendendo que não é futilidade, não é egoísmo, cuidar de si não é deixar de cuidar do outro, é cuidar do outro e cuidar também de si, né? Uma coisa não exclui a outra. Então, o que você pode fazer de bom por você hoje? Fica esse convite para que você possa fazer algo de bom por você, tá bom? Obrigada por quem me acompanhou aqui, participou, enfim, um grande beijo para vocês e que vocês possam, então, dia a dia, alimentar e cultivar o autocuidado, tá bom? Um grande beijo para vocês e até uma próxima!